Qual é a principal dificuldade ao criar um drone movido a energia solar? Peso? A eficiência? O armazenamento de energia? Bom, todos esses aí com certeza são problemas, mas é importante mencionar que apesar de representarem desafios, existem hoje aeronaves de asa fixa capazes de superar eles e se manter no ar consumindo apenas energia captada por suas células fotovoltaicas. Ou seja, a principal dificuldade em criar um drone multirotor movido a energia solar é a área. Aviões e drones de asa fixa oferecem uma grande área para a instalação de painéis solares, enquanto que os multirotores possuem estruturas mais compactas com pouco espaço para captação de luz solar. E como se isso não bastasse, ao contrário de aviões que possuem um motor e geram sustentação através do deslocamento horizontal, os drones dependem exclusivamente da sustentação gerada pelas suas hélices. Além disso, em geral, são 4 motores e não 1. Só que apesar de difícil, isso não é impossível. Em 2018, por exemplo, alunos da National University de Singapura criaram esse pandorgão aí de 2,6 kg capaz de voar uma altitude de 10 metros usando apenas energia solar. E ele não é um caso único, viu, pessoal? Quer dizer, é possível. O problema começa quando a escala começa a ser reduzida. Algum tempo atrás, o meu amigo Fabiano Regra, do canal Mundo Drone, tentou fazer algo do tipo em drones de escala comercial, deixando evidente que o desafio já era considerável. Imagine o tamanho da dificuldade, então, em drones da escala MAV, ou Micro Aerial Vehicle, cujo tamanho deve ser inferior a 15 centímetros e a massa inferior a 100 gramas. E foi exatamente isso que pesquisadores da Queen Mary University de Londres criaram, um drone movido a energia solar de apenas 15 centímetros de diâmetro. Considerado o menor drone movido a energia solar já feito até hoje, ele utiliza energia renovável e é capaz de se manter no ar por até 3 minutos e meio. Ué, mas 3 minutos e meio depois acontece o quê? O sol acaba? Calma que eu vou chegar lá, não percam a fé. Para realizar esse feito, foi utilizada uma tecnologia de módulo solar de última geração da SunPower, composto por placas de 165 micrômetros de espessura, 6,3 gramas, área de 156 centímetros quadrados e eficiência de conversão de energia de 22,6%. E só para vocês saberem, não tem nada demais aí nessa eficiência, viu? É uma média aí das melhores placas vendidas comercialmente. Como base para o projeto, eles utilizaram um micro quadricóptero da marca MTech, inclusive está disponível comercialmente aí por cerca de $45, e para quem ficou curioso, eu já adianto que não tem nada de especial aí nesse drone, além do que é comum nessa categoria de equipamentos, né? Ele é divertido, barato e capaz de fazer flips e rolls automaticamente, exatamente da mesma forma que um Avata 2. Eu não resisti. Outro ponto interessante sobre ele é que em voo, os motores dele consomem 3,57 watts cada, e é aqui que os problemas começam. Para ser capaz de voar dependendo unicamente da energia gerada pelos painéis solares, eles teriam que ser capazes de gerar cerca de 12 watts-hora, e para isso teriam que possuir uma área bem maior, de cerca de 547 centímetros quadrados. Bom, mas se é só fazer isso, por que não fizeram então? Bom, esse aí é o Solarcopter. Ele foi o primeiro drone a voar dependendo exclusivamente de seus painéis solares. Isso aí ocorreu em 2012, mostrando que a possibilidade era real, mas para isso ele acabava fugindo da categoria MAV. Bom, mas a gente tá agora em 2024, né? Por que não tentar de novo? E foi exatamente com isso em mente que foram criados 8 propósitos, sendo que até o protótipo de número 5 não haviam baterias a bordo, ou seja, teoricamente era para ele produzir toda a energia que ele necessitasse. No primeiro protótipo, a ideia era reduzir ao máximo o peso, de modo que os painéis foram ligados diretamente na controladora. O problema é que assim, a variação de tensão tornou ele instável. No segundo, foram resolvidos os problemas do primeiro protótipo e também utilizados motores mais eficientes, só que a tensão gerada ainda não era suficiente. No terceiro, a área de painéis solares foi consideravelmente incrementada, resultando em uma maior geração de energia, porém, eles obstruíam parte do fluxo de ar das hélices, reduzindo o empuxo. Tapa a cabeça, destapa os pés. Aí, para tentar resolver esse problema, eles simplesmente fizeram o protótipo número 4, aumentando os braços e reduzindo o peso da estrutura. Ainda assim, ele não decolou. No quinto protótipo, eles aumentaram a área de geração ainda mais, de modo que ele passou a produzir cerca de 33% mais de energia, enquanto que o peso dele aumentou apenas 20%, e adivinhem, também não voou, levando assim à conclusão de que com os limites orçamentários do projeto, um voo puramente solar ia ser inviável, o que levou então eles a produzirem mais 3 protótipos, culminando no número 8, que foi o escolhido como modelo final. Ah, mas então peraí, Rafael, se ele não gera energia suficiente para voar, então como é que ele voa? Simples, pessoal, eles colocaram uma bateria nele. Então qual é que é o sentido de um drone solar que só voa com a bateria? Excelente pergunta, meus amigos. É por isso que eu tenho orgulho de vocês, né? Um público diferenciado, extremamente qualificado. Eu tenho absoluta certeza que nenhum veículo de mídia que divulgou essa matéria aí se fez essa pergunta. Qual a grande vantagem desse projeto? Para entender isso, eu tive que ler o projeto original deles lá no site da revista Nature e, entre outras explicações, consta o seguinte. O Micro Solarcopter entra em modo de hibernação quando a bateria se esgota. Esse modo garante que a aeronave não descarregue a bateria durante períodos de pouco ou nenhuma luz, como durante a noite.
Enquanto estiver nesse modo de hibernação, o MOSFET, que é um tipo de componente eletrônico, é utilizado para cortar a energia que vai para a controladora, propulsão e câmera FPV por meio de um microcontrolador separado. Esse microcontrolador desliga todos os módulos não críticos dentro dele, reduzindo ainda mais o consumo de energia. O microcontrolador acorda a cada 8 segundos para verificar a tensão da bateria. Se a voltagem dela indicar carga total, o microcontrolador liga novamente todos os sistemas. Caso contrário, ele voltará a dormir e o processo se repetirá. Dessa forma, o micro Solarcopter pode dormir por longos períodos, que podem chegar até a 40 dias. Então vejam, pessoal, que a parte genial desse projeto aqui não é o fato de ser um micro drone movido a energia solar, como a mídia divulgou. O genial é que ele é capaz de voar enquanto tiver carga na bateria, pousar quando ela se esgota, entrar em hibernação e permanecer monitorando a carga da bateria para ver se o circuito de carga foi ou não capaz de recarregar ela. E como se tratava de um projeto de baixo custo, a maior parte das peças podem inclusive ser compradas na internet. A controladora usada, por exemplo, foi uma Happy Model SP Racing F3 Evo de cerca de R$150, e já a bateria foi uma Turnge 1S de 300 mAh de menos de R$10. Imaginem então os níveis de aplicações que isso aí pode ter. Enxames de microdrones que saem em suas missões e não precisam voltar para recarregar, eles só precisam voltar para manutenção, eles recarregam lá na hora, no meio da viagem, tudo isso utilizando peças extremamente baratas.